Fala galera, beleza? Então, para quem está acompanhando aí, mais uma prévia de seriam as partes que vão vir por aí ainda. Então, aqui é só para comentar aí, isso também é interessante para quem está pensando em fazer a sua CNC, que é aquela questão da utilização de 3 ou 4 motores, beleza? Digamos assim, acho que é quase inquestionável que utilizar 4 você conseguiria um resultado melhor do que com 3. Já que com 3 você precisa ou centralizar o motor, que é o convencional aí, o comum, ou desenvolver algum sistema de transmissão para os dois lados a partir de um motor só. Então dá para fazer isso, mas enfim, acho que acaba exigindo um pouquinho mais do motor. E nesse sistema de transmissão, se não for uma coisa bem elaborada, digamos assim, vai acabar perdendo precisão. Mas eu já vi umas coisas bem interessantes na internet, tipo assim, vamos supor, você coloca 2 fusos, ou no caso 2 barra roscada, e utiliza a correia, essa própria correia que se utiliza para ter precisão na CNC. Então você interliga os dois lados da máquina com uma correia desse tipo. Porque muito quando se fala em fazer um sistema de transmissão, ele fala, vai usar cabo de aço, vai usar corrente normal, vai utilizar engrenagem, vai perder precisão. Beleza, mas como eu disse, eu vi umas coisas bem interessantes. Por exemplo, utilizar, como eu disse, coloca um fuso de cada lado e faz a interligação desse fuso usando poliazinha, essas poliazinhas, não sei, acho que é correia GT2, alguma coisa assim. Então acaba essa questão por ser um sistema de transmissão vai perder precisão, utiliza a mesma correia que se utiliza na máquina. E com isso trabalha com o motor. Nesse caso eu acho que, enfim, seria interessante utilizar um motor mais forte, pelo menos no Y, sendo que fosse utilizar um só. Mas enfim, como eu disse, se tivesse a possibilidade de utilizar 4, melhor que utilizar 3. E com 3 ainda assim tem a possibilidade de se colocar um motor só para trabalhar nas duas laterais. Beleza? Então vamos lá. Agora aqui, eu vou mostrar, até porque essa é a primeira que eu estou construindo. Beleza? Porque, enfim, quando eu pensei na possibilidade de construir uma, a minha caseira mesmo, com o valor que eu tinha, acabou aparecendo uma pequena que eu comprei e tal, e ela que está me possibilitando fazer esses trabalhos, fazer os recortes e tal, muito eficiente. O único questionamento, ou tipo assim, o ponto negativo é que a área dela é muito pequenininha, então eu estou limitado a 25 por 35. Mas voltando ao assunto aqui, beleza, então eu queria fazer a minha. Como eu mencionei em outros vídeos que já estão por aí, não tem nada pronto, não tem um projeto pronto. Tem que fazer, colocar na prática e testar para ver o que vai acontecer. Tanto é que até no outro vídeo que eu fiz, que vai ser do vídeo por partes, eu tava, tipo assim, me veio a dúvida de que se de fato eu conseguiria trabalhar utilizando um motor só, ou eu teria que utilizar 2, em função aqui do tamanho, da estrutura e tal. Porque no outro vídeo eu montei a estrutura mais ou menos assim, só que ainda não tinha o travamento. Estava só aqui com o tubo fazendo interligação, dava para se ter uma ideia de movimentação, mas nesse ponto, o que acontecia? Um pouquinho mais de avanço que você dava aqui, o pórtico torcia. Claro, estava só com isso daqui. Eu tinha quase que a convicção de que ao fazer o travamento melhoraria alguma coisa, não do jeito que estava ali.
Só que, enfim, mesmo sendo sistema centralizado e tal, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas a máquina não vai puxar só por um lado. Só que uma vez que o seu motor esteja centralizado e seu equipamento de fresagem esteja só na lateral, seria a mesma coisa que o motor está puxando por aqui e tem uma força contrária aqui. Então, dependendo do que acontece, pode torcer. Se torcer o pórtico, ele trava. Se trava, vai ficar pesado, o motor vai ter que arrastar. E não seria legal. Até por isso, se percebe que a estrutura que eu estou montando aqui, até todas as peças, são de dimensão bem maiores que as convencionais. Porque eu quero evitar essa possibilidade e tentar agregar o máximo de resistência possível. Por exemplo, aqui, ó, essa peça aqui, ela está com 20 centímetros de largura do pórtico. E você vai ver que tem máquinas aí que tem o pórtico com 10 centímetros de largura. Claro, utilizando ferro e tal. Mas para uma estrutura de madeira, isso seria tipo um convite para dar errado. Então você tem que tentar agregar o máximo. O que acaba implicando nisso é o seguinte. Então, por exemplo, se você tem ali o seu pórtico com 10 centímetros de largura e você quer 90 de área de corte, a sua máquina vai precisar ter 1 metro de comprimento. Se eu aumento esse pórtico para 20, a estrutura da máquina já vai precisar de 1,20 m. Beleza? Só isso que é o ponto negativo. Vai aumentando a estrutura conforme você aumenta o dimensionamento das peças com o intuito de ganhar, digamos assim, mais travamento, não ter essa possibilidade de jogo. Voltando novamente aqui para o assunto. Tá, então até então eu não tinha essa noção de se ia dar certo ou não trabalhar com 3 motores, que é o que eu pretendo fazer. Porque movimentava aqui e tal, pouquinha coisinha, ela já travava. Beleza, então eu falei, a próxima etapa é fazer isso daqui, fazer o travamento, pode ver que é com uma madeira bem larga, porque quanto maior a área, maior a resistência. Também não adianta eu travar isso daqui com uma travessinha desse tamanhozinho, também não vai ter influência, ela vai torcer facilmente. Então isso daqui já exerce um grande travamento na questão do carrinho. E aqui ainda vai o travamento externo aqui na parte de trás, que eu só vou fazer esse depois na hora que o eixo X, o carrinho do X estiver bem reguladinho ali. Mas então, depois que eu fiz esse travamento, aí sim, fiz o esquadrejamento aqui, e é a hora de tentar chegar a essa possibilidade. Será que vai dar para trabalhar com 3 motores ou não? E o resultado que eu consegui e a conclusão que eu cheguei é que sim, até esse ponto aqui, com essas dimensões, vai dar. Porque eu percebo que agora estou movimentando aqui só por esse lado. Ou em qualquer ponto que eu movimente, está respondendo igual dos dois lados. Se o pórtico tiver com torção, quando você fizer uma certa força aqui, o que vai acontecer? O outro lado ele vai recuar um pouquinho para trás. Se ele recuar, pode ter certeza que quando a máquina estiver trabalhando, ela vai travar. Beleza. Então, a movimentação começou a responder bem. Agora aqui, fazendo uma força centralizada e mesmo assim exercendo uma pressão contra aqui, ó, eu estou fazendo força para lá e ao mesmo tempo, vamos pôr, o motor está puxando e digamos que a tupia esteja resistindo porque ela está trabalhando, está fresando ali. O pórtico ele para nesse momento aqui, ó. Ele não torce. Então esse era o resultado que eu queria. E com isso, nessas dimensões, eu dou andamento no projeto, ainda pensando na possibilidade de trabalhar só com um motor centralizado, beleza? Futuramente, tal, qualquer coisa precisar mudar, sim. Vai ter já a possibilidade de fazer essa alteração, mas eu quero seguir com o projeto que eu tinha primeiro em mente, que é trabalhar utilizando 3 motores, que são os 3 motores maiores que eu tenho numa máquina pequena. Eu tenho uma outra máquina que é um pouquinho mais fraca, está com os motorzinhos menores, eles têm 4, mas eu quero seguir com essa linha dos 3 motores. Então,
não dá para tipo falar se vai ou não dar certo. É complicado. No máximo você pode se basear no projeto de alguém, mas quando você se basear no projeto de alguém, para que se chegue aos resultados que se espera, você tem que seguir à risca um máximo de, digamos assim, orientação possível. Porque não adianta, por exemplo, você ver o projeto que eu estou fazendo, eu vou fazer um igual do cara, beleza. Vou fazer, mas em determinado momento aqui eu coloquei uma travessa de 20, você reduz isso daqui para 10, você não vai conseguir mais o mesmo resultado. Beleza? Então quando estiver projetando, mais vale esse negócio do vai fazendo e vai testando. É difícil de tipo dizer que vai se comportar assim e tal. A dica que eu dou é só essa daí. Vai trabalhar com estrutura de madeira, pontos que são, digamos, ponto de apoio, ponto de travamento, quanto maior a área que você consegue, maior o travamento. A mesma coisa vale para o meu carrinho do X que eu estou utilizando aqui. Olha aqui. Então, ele também está com 20, porque eu conseguia ganhar o máximo de área aqui entre pontos de travamento. Se você vê, a grande maioria das CNC e tal tem 10. Claro, uma estrutura metálica e tal, talvez já é o suficiente, mas eu estou trabalhando com madeira, eu estou trabalhando com MDF, eu quero chegar a um resultado bacana, mesmo que seja uma coisa mais simples e que esteja aí, digamos assim, ao alcance de cada um, de qualquer um fazer. Exige um pouquinho de ferramenta, eu tenho um número considerável de ferramentas, eu tenho a possibilidade de trabalhar, mas muitas vezes o que está mais acessível para a grande maioria seria, por exemplo, trabalhar em cima de materiais de madeira. Uma estrutura de madeira está muito mais acessível de se trabalhar do que uma estrutura de metal, por exemplo, de ferro, de alumínio, que já exige um pouquinho mais. Mas isso daqui era só para comentar a respeito dessa questão de 3 motores e 4 motores, beleza? Como eu disse, já mencionei nos outros vídeos para quem viu, em breve vai sair um parte a parte e bora lá. Então é isso aí, galera. E também fica aí, para quem está pensando em fazer a sua, vai devagarzinho, um dia após o outro. O importante é que seja contínuo, entendeu? Muitas vezes não é questão de ser rápido, tem que ser contínuo, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E é o que acontece lá na página mesmo, a gente está sempre vendo e tal, vê os projetos começando, os projetos concluindo, já trabalhando, a galera já faturando. Isso é bacana, entendeu? Então é isso aí. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?